irmãos e irmãs, bom dia! Neste dia da Bíblia, celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, que se revela nas pessoas que procuram viver o discipulado, obedientes à palavra de Deus. Na Sagrada Escritura está a sabedoria de Deus, que sempre se preocupa em guiar seus filhos e filhas. A Bíblia é o grande tesouro e a força dos cristãos da Igreja. A liturgia de hoje nos faz mergulhar em nossa fragilidade humana e nos leva também a experimentar a bondade sempre fiel do Senhor que nos convida a trabalhar em sua vinha, nos propõe mudança de vida e acredita em nossa conversão. Esta missa será presidida pelo Padre Romão Martins, pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Com alegria, iniciemos nossa celebração. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, e cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Bom dia, queridos telespectadores da TV Tarobá. É com alegria que mais uma vez aqui estamos chegando onde você está, seja na sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos hospitais, de tantos e tantos lugares, próximos, longe, juntos, numa só oração, numa só fé. Vamos louvar, bendizer, cultuar o nosso Deus e, acima de tudo, desde já abrir o nosso coração, aquilo que Ele quer nos dizer hoje e que deve ser transformado em vida por cada um de nós. É com alegria que prosseguimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. Com muita facilidade, desonramos o nosso Deus, somos desobedientes. O pior é que nós temos o terço pendurado no espelho do carro, a cruz pendurada na parede, a Bíblia aberta dentro de nossas casas. Dissemos-nos cristãos, tem gente que usa aquela cruzinha pendurada aqui no pescoço, ou usa uma camiseta com a imagem de um santo, de Nossa Senhora, ou com uma expressão bíblica. Tudo isso significa que nós revelamos ao mundo que somos cristãos, que Jesus é o nosso Deus, mas na prática nem sempre aquilo que fazemos corresponde com a nossa fé exterior. Isso é um pecado grave. Professar e não viver. Perdão, Senhor, misericórdia. Oh, meu Senhor, eu sei bem do seu amor, sem medida é que por nós foste preso numa cruz. Mas nesta dor tu venceste já por nós. Nunca vimos tanto amor, nos amaste até o fim. Piedade, tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Ó Jesus, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor Jesus, sei que estás presente aqui. Nada somos, meu Senhor. Teu amor nos inebria. Vamos então, perdoados neste amor,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o nosso Deus. Nestes dias tem caído uma chuva maravilhosa aqui no Paraná, na nossa região, e como estava fazendo falta a chuva. E o nosso Brasil, em muitos lugares, está padecendo pela falta da chuva. Louvado seja Deus pela água que cai, pela terra fértil, pelo sol que brilha, pelo alimento à mesa e por tantos outros motivos que temos em nossos corações. Cantemos com alegria. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa em teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir teu coração. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta? Ou antes, é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis das minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, e se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, e cada um julgue o que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, de nosso Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dai-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou trabalhar na tua vinha. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no paraíso. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todos nós lembramos deste episódio. Algum momento na vida nós já ouvimos este episódio da Sagrada Escritura. É claro que quase toda a Bíblia nós já ouvimos em algum momento, mas tem aqueles que marcam mais por algum motivo. Este marca por esse fato de um pai chamar o filho para trabalhar na sua vinha. O primeiro disse: Não vou, e foi. E depois convidou também o segundo, que disse: Vou, mas não foi. O que Jesus quer dizer para nós com essa história? Ele mostra a necessidade da coerência. O que é coerência? Coerência é a conformidade da tua vida com aquilo que você diz acreditar. Tem que haver uma conformidade. Incoerência é justamente não haver essa conformidade. É preciso testemunhar, é preciso que aquilo que a gente fala que acredita seja visível, seja palpável em nós mesmos. Isso, infelizmente, nem sempre acontece. Ontem mesmo encontrei uma pessoa que relatava uma determinada situação e ela se referia a uma outra pessoa que é muito de igreja, que se diz muito fervorosa, que participa de muitas coisas da igreja. Mas esta pessoa teve uma reação muito desproporcional a um fato. Ela ficou muito irada, ficou muito brava, falou o que não devia. E não só isso, postou também no Facebook. Isso gerou um certo escândalo. A pessoa me disse: Nossa, padre, essa pessoa que se mostra tão fervorosa, tão de Deus, tão ungida, agora não está sabendo administrar uma situação difícil. É feio isso. E as pessoas normalmente de Deus, as pessoas que têm uma espiritualidade fortalecida, são pessoas que se mostram desta forma justamente nos momentos difíceis. Elas mostram que sabem administrar, que não se deixam conduzir pela ira, elas sabem agir com sabedoria. E nesta parábola, nessa historinha dos 2 filhos, nós vemos que o que devemos ser e o que não devemos ser. Você que me assiste, com qual você se identifica? Todos nós já tivemos um pouco dos 2, se formos pensar bem. Esses 2 simbolizam a divisão da sociedade entre santos e pecadores. Na época de Jesus já acontecia isso. Tinha aqueles que iam sempre ao templo, praticavam os preceitos, tudo que a religião pedia, rezava, faziam jejuns, se achavam santos, porque eram bons cumpridores da lei. E os pecadores, aqueles que não faziam nada disto. O problema daqueles que se achavam santos é que eles achavam que nunca precisavam mudar. Só os outros é que precisavam mudar. Eles não viam neles mesmos pecados. Por causa da lei, eles já se achavam salvos e olhavam com discriminação para os outros. Por isso que no final do Evangelho de hoje, quando Jesus diz assim para eles: As prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no paraíso. Isso deve ter causado um baita escândalo.
Imagina dizer que as prostitutas iam entrar na frente deles, no paraíso eterno, e eles iam ficar para trás. Eles que se achavam santinhos. Imagina o choque que isso não causou na vida deles. Mas Jesus quer nos fazer refletir. Ele começa o evangelho dizendo, o que vos parece? Ou seja, qual a sua opinião? Aí ele conta a história dos dois. Um diz que não ia e foi, o outro diz que ia e não foi. Qual você acha que agiu certo? É claro que todos nós vamos pensar igual o povo daquela época. O primeiro diz que não ia, mas foi. Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? Porque, na verdade, gente, os dois agiram errado, tá? Os dois agiram errado. O primeiro foi hipócrita. Não vou, mas foi. Foi até arrogante, vamos dizer assim. Tá? Ele agiu errado. Não teve uma atitude correta diante do Pai, mas foi. O segundo foi assim, insolente, vamos dizer. O segundo não quis nem saber, não foi, falava que ia, ou seja, tinha lá uma fachada, né, de bonzinho, não foi. Os dois agiram de forma errada. Ou seja, na verdade, não deveríamos ter nenhum desse tipo, o comportamento de nenhum dos dois. O que nós precisamos como cristãos autênticos é dizer, eu vou, e ir de fato. É isso que precisa. É preciso que nós assumamos o compromisso e, de fato, realizemos aquilo que assumimos. Bom, gente querida, o primeiro filho, ele representa, naquela época, representa justamente estes que eram os ouvintes de Jesus. Ele representa os sacerdotes e os anciãos do povo. Aquele povo que dizia ser seguidor dos profetas do Antigo Testamento, aquele povo que ouviu João Batista falando, o Messias está para chegar, preparai os caminhos do Senhor. Depois Jesus apareceu, mas eles que se achavam certinhos e seguidores da lei, ignoraram João Batista, ignoraram Jesus. Não foram capazes de perceber que Jesus era o Filho de Deus, não foram capazes de aceitar a palavra de Jesus em suas vidas, não foram capazes de se arrepender de seus pecados, não foram capazes de deixarem se converter pela palavra do Evangelho. Estes são o filho que diz que ia, tem aquela panca de bonzinho, mas na verdade não foi. No mundo de hoje, esse é aquele que anda diante do mundo, se dizendo cristão. Tem gente que anda com a Bíblia embaixo do braço, como eu disse no ato penitencial, tem gente que anda com um terço pendurado no espelho do carro, a cruz pendurada na parede, se diz super cristão, mas é só de fachada. É só de fachada. A pessoa não tem uma prática cristã. Ele teoricamente é cristão, mas ele não tem uma prática, muitas vezes uma prática pagã. Já aquele filho que disse que não ia, mas foi, Jesus aqui compara aos cobradores de impostos, as prostitutas, são aqueles que ouviram João Batista, até ouviram Jesus, não se converteram num primeiro momento, já tinham ouvido falar da palavra, da lei, não se converteram, mas depois acabaram tendo uma experiência pessoal com Jesus e mudaram de vida. São aqueles que deixaram se converter. E o que vale, gente, não é ficar olhando o passado. O que vale é permitir que no momento presente a nossa fé seja algo operosa. Sabe o que é operosa? Que cause uma obra. Que a fé cause uma obra de transformação, de mudança de vida em cada um de nós. Isso é o que vale, isso é o que importa. Todos nós, como eu disse antes, temos um pouco dos dois filhos, porque somos pessoas vulneráveis. Quem de nós já não dissemos sim a Deus, depois vacilamos, vivemos ao nosso modo? Mas quem de nós até achou meio difícil, mas depois acabou não fazendo algumas coisas que deviam e que eram boas aos olhos de Deus. O que importa é o desejo de conversão a cada dia, o desejo de ser melhor a cada dia. Continuamente Deus quer uma resposta de cada um de nós. Continuamente Deus diz também a nós, vai trabalhar na minha vinha. E qual é a vinha do Senhor? Você que me assiste, vocês que aqui estão, qual é a vinha do Senhor? A vinha do Senhor é a obra de Deus, a vinha do Senhor é a igreja, a vinha do Senhor é a humanidade. É aqui que nós devemos obedecê-lo. Continuamente Ele fala, vai trabalhar na minha vinha. Continuamente Ele fala, perdoe. Continuamente Ele fala, ame. Continuamente Ele fala, seja solidário
com os necessitados, com quem precisa. Continuamente ele fala, seja um instrumento de amor, de bondade. Continuamente ele fala. E qual tem sido a nossa resposta? Devemos, como eu disse antes, manifestá-la com as nossas atitudes, mais do que com as palavras. Muitas vezes é melhor até que o mundo não saiba da nossa boca que somos cristãos. Não precisamos sair falando por aí. É melhor que o mundo reconheça que somos cristãos por causa da nossa prática. É isso que deve acontecer. Dizia Santo Inácio de Antioquia, mais vale ser cristão sem o dizer do que dizê-lo e não ser. Para encerrar, gente querida, na segunda leitura que ouvimos, São Paulo diz assim, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Quando a gente ouve falar em sentimento, já pensamos em emoção, né? Emocionalismo, e não é nada disso. Ter o sentimento de Jesus significa deixar-nos mover por aquilo que moveu Jesus. Jesus foi amoroso com a humanidade, deu a vida por nós na cruz. Jesus, ele perdoou, não pagou o mal com o mal. O que é que moveu Jesus a cumprir a missão dele, a cumprir a vontade do Pai, a viver em função do reino? O que é? Ter o sentimento de Jesus é isso. É você procurar descobrir o que o moveu, qual foi o motor da sua vida e incorporar na sua própria vida, no seu próprio coração. Se você continuar lendo a carta de São Paulo aos Filipenses, que é da onde foi tirada a segunda leitura de hoje, você vai conhecer os sentimentos profundos que marcaram a vida de Jesus. E eu vou até dizer alguns. Por exemplo, a fortaleza perante a provação. Jesus foi perseguido, foi colocado contra a parede. Jesus, ele foi condenado, mas ele foi sempre forte. Aquela fortaleza. Esse é um sentimento que devemos nós também incorporar, porque a perseguição nos rodeia, o mal também nos rodeia, a tentação nos rodeia. Então, essa fortaleza tem que prevalecer em nossa vida. A compaixão é outro sentimento diante das necessidades alheias, diante do pecador, diante daquele que sofre. E a humildade. Jesus era o Filho de Deus. Ele não se aproveitou disso para parecer o bonzão diante da humanidade, ou para usar o poder dele em função dele mesmo. Não, foi extremamente humilde. E Jesus foi obediente à vontade do Pai. É outra coisa que tem que nos mover. Então, gente, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Vamos pensar bem. É aquele sentimento que nos move e nos leva a fazer aquilo que se passa em nosso coração. Ou seja, não vamos viver uma fé de fachada, não vamos viver uma fé superficial, não vamos falar da boca para fora, mas vamos, de fato, descobrir cada vez mais no contato com a palavra o que moveu Jesus e que isso também nos mova, que sejamos capazes de incorporar esses sentimentos. É isso que nos faz cristãos autênticos, é isso que nos faz protagonistas de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de uma nova humanidade. É isso que nos leva a ser verdadeiros na fé que professamos e a não causar escândalos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes num Deus bondoso, amoroso, que nos acompanha, apresentemos a Ele as nossas preces. Senhor, tende compaixão, perdoai os pecados de vossa Igreja peregrina e abençoai o Papa Francisco, os bispos e todo o clero, concedendo-lhes muita fé e esperança. Rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece.
Concedei vosso favor, Senhor, para ampliar a missão da Igreja, o convite a homens e mulheres a se dedicar com entusiasmo o trabalho na vossa vinha. Rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Que a vossa palavra, que encontrou eco no povo da Bíblia, Senhor, possa também hoje encontrar lugar no nosso coração e assim realizar em nós o vosso projeto de amor, de paz, perdão e salvação, vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, fortalecei com vossa palavra as equipes de círculos bíblicos para que realizem com sabedoria a sua missão de servir ao povo de Deus em vossa Igreja, como fez São Jerônimo, tradutor da Bíblia em latim, vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Nesse Dia Nacional da Bíblia, Senhor, derramai vosso Espírito Santo sobre os teólogos de vossa Igreja, para que, a exemplo de São Jerônimo, possam contribuir na construção do reino de Deus, vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, as nossas preces, acolhei também os pedidos que estão no coração de cada pessoa que nos acompanha nesta Santa Missa. Que todos nós, Senhor, que precisamos muito de Ti, não há quem não precise. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus em certa ocasião. Que reconhecendo a nossa necessidade de Ti, que suplicando, Senhor, que atenda as nossas preces, nós nos empenhemos também, por nossa vez, em sermos fiéis cumpridores daquilo que é Tua vontade para as nossas vidas. Tudo isso te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. A ação de graças é feita pela bondade e misericórdia divina. Apresentemos ao altar do Senhor nossa disposição e nosso empenho para realizar a vontade do Pai e construir uma sociedade onde todos sejam respeitados nos seus direitos e tenham uma vida digna. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e nossa salvação dar-vos graças e bendizer-vos. Senhor Pai Santo, fonte da vida, da verdade, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa.
hoje vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, terra e céu cantam em seu louvor. Santo, proclamam suas criaturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, cantemos, Hosana, louvemos com filial ternura. Bendito é o que vem em nome do Criador. Bendito é o que traz a paz em plenitude do amor. Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, bispo aqui da Arquidiocese de Londrina, mas vamos também fazer uma menção, pelo menos silenciosa, dos bispos onde chegam esta Santa Missa. Eu sei que na Diocese de Campo Mourão, na Diocese de Cascavel, de Foz do Iguaçu e em algumas outras mais, por todos esses bispos também. E todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que Estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nós aqui na TV e você onde quer que esteja, vamos saudar-nos desejando a paz de Cristo. Vai atrás daqueles que estão dentro da sua casa e diga: a paz do Senhor esteja contigo. Aperte a minha mão, irmão, quero te dar a paz do meu Senhor. Me dê um abraço forte, bem mais forte do que forte, um gesto de amor. A paz do Senhor quero te dar, meu irmão, com toda a alegria que existe no meu coração. A paz do Senhor quero te dar, meu irmão, com toda a alegria que existe no meu coração. A paz. Cordeiro de Deus, Que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes nós, convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus. Feliz quem faz dele o seu refúgio, quem coloca nele a sua esperança, quem dele se alimenta. É aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que este corpo de Cristo nos guarde para o bem nesta vida. Nos guarde para que vivamos o que cremos, o que professamos. E nos guarde, sobretudo, para a vida eterna. Amém. Jesus deu sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É este compromisso que assumimos quando vamos até o altar para receber o corpo e o sangue de Cristo. Você que acompanha esta celebração em sua casa, abra o seu coração para acolher Jesus e encontrará a força necessária para cultivar a vinha e dar frutos em sua comunidade. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus
Jesus. Com o coração agradecido por aquilo que esta Santa Missa nos proporcionou, todos nós comungamos, não comungamos aqueles que estão aqui e você que está na sua casa também comungou. Porque comunhão não é só receber a Eucaristia, comunhão também é ouvir a palavra, é guardar no seu coração, e a perfeita comunhão é aquela em que depois disso tudo nós praticamos o que da palavra aprendemos. Então todos nós comungamos. Nós vamos agradecer ao Senhor com esse canto agora de ação de graças, né? Ele é o Senhor da vida, a Ele a nossa gratidão sempre. Santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá. Santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa gratidão a todos que trabalham semanalmente para que esta missa chegue à sua casa ou onde quer que você esteja, querido telespectador. A nossa gratidão, sobretudo, à TV Tarobá, aos diretores, aos trabalhadores, que bondosamente permitem com que essa Santa Missa seja transmitida. Não só permitem, quando trabalham para isso. Muitíssimo obrigado, Deus lhes pague por tudo. A TV Tarobá, nesse sentido, tem feito uma bela diferença entre tantos meios que tem por aí, que muitas vezes falam com a verdade e vivem de um jornalismo ou de uma programação apelativa. Parabéns, TV Tarobá. Muito obrigado, que Deus abençoe sempre todos os trabalhadores, diretores e os telespectadores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Glorifiquem a Deus com suas vidas. Fiquem, para quem não vai sair, em paz. E nós que vamos em paz. E que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma abençoada semana a todos. Amém. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus.
suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a verdade do Senhor. Precisamos